Salmo para dormir em paz e acordar renovado em Deus. O dia foi longo, mesmo que você não consiga apontar exatamente por quê. Não foi um único problema, não foi uma grande notícia, não foi algo dramático. Foi o acúmulo, pensamentos que passaram rápido demais, decisões pequenas que exigiram mais energia do que pareciam, conversas que ficaram incompletas, silêncios que disseram mais do que palavras. Tudo isso foi ficando em você ao longo do dia. Agora, o corpo pede descanso. Não um descanso superficial, mas aquele momento em que os músculos soltam, a respiração desce e a mente para de correr. Só que existe algo mais profundo pedindo cuidado. A alma também está cansada. Cansada de manter o ritmo, de sustentar respostas, de tentar estar bem o tempo todo. E esse cansaço não se resolve com explicações nem com mais esforço. Existe um ponto da noite em que isso fica claro, quando você deita e percebe que não quer mais pensar, não quer mais entender, não quer mais organizar o dia dentro da cabeça. Você só quer repousar, não porque desistiu, mas porque confia. Confia que agora é o momento de soltar. Hoje, você não precisa entender nada, não precisa rever cada detalhe do dia. Não precisa encontrar sentido para tudo antes de fechar os olhos. Esse tipo de cobrança só mantém a mente em alerta. E o descanso verdadeiro não nasce do controle, nasce da entrega. Descansar é permitir que Deus cuide enquanto você para. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que fé era estar sempre atento, sempre firme, sempre pronto. Mas existe uma fé silenciosa que se revela justamente quando você descansa. Quando o corpo desacelera e a alma aceita ser cuidada. Quando você reconhece que não precisa resolver tudo agora para ser amado, protegido e sustentado. A noite tem uma linguagem própria. Ela não responde bem à pressa nem à tensão. Ela pede suavidade, pede ritmo lento, pede segurança. É por isso que certas palavras só funcionam nesse horário. Não palavras de cobrança, mas palavras que acolhem. Não ideias complexas, mas verdades simples que seguram você por dentro. É aqui que o Salmo entra. Não como algo para ser estudado, analisado ou explicado, mas como um lugar onde a alma pode se deitar. Os Salmos não nasceram em momentos perfeitos. Eles nasceram de dias difíceis, de noites longas, de corações cansados que precisavam lembrar quem cuida quando as forças acabam. Você não precisa fazer esforço para ouvir agora. Não precisa acompanhar cada palavra com atenção rígida. Basta permitir que a palavra esteja aqui, como presença, como alguém que senta ao seu lado e diz, sem pressa, que você pode descansar. Quando a alma encontra cuidado, o corpo responde. A respiração fica mais calma. Os pensamentos começam a perder força. O sono se aproxima de forma mais natural. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Fica aqui, não acelera. O que vem a seguir não exige desempenho, nem entendimento profundo. Exige apenas abertura. Porque quando a palavra é recebida desse jeito, o descanso começa antes mesmo do sono. E a noite deixa de ser apenas o fim do dia para se tornar o início da renovação. Os salmos não nasceram em ambientes controlados, nem em momentos de tranquilidade perfeita. Eles nasceram no meio da vida real, no meio da tensão, da espera, do medo, da esperança que parecia frágil. Foram escritos por gente que precisava continuar vivendo mesmo sem todas as respostas. Por isso, eles alcançam tão fundo, porque não falam de um lugar distante, falam do lugar onde você está agora. Antes de ensinar qualquer coisa, o Salmo acolhe. Ele não começa exigindo mudança, começa oferecendo abrigo. Não pede que você seja forte, pede apenas que você esteja presente.
É por isso que ele funciona tão bem à noite, porque a noite não suporta cobrança, a noite precisa de cuidado. Muita gente aprendeu a usar a Bíblia como ferramenta de correção, de instrução, de disciplina. E tudo isso tem seu lugar. Mas existe um momento em que a palavra não vem para orientar passos, vem para sustentar o coração. O Salmo é essa forma de palavra. Ele não empurra, ele envolve. Quando você escuta um salmo à noite, algo diferente acontece. A mente não entra em debate. O coração não se defende. As palavras passam por lugares onde explicações não chegam. Porque o salmo fala direto com a parte mais sensível de você, aquela que só aparece quando o barulho do dia termina. Os salmos foram escritos para noites assim, noites em que o corpo está cansado demais para aprender algo novo, noites em que a alma só precisa lembrar que não está sozinha, noites em que a fé não se expressa em força, mas em dependência. Existe uma sabedoria antiga nisso. Antes de ensinar, acalmar. Antes de corrigir, acolher. Antes de direcionar, sustentar. Deus não começa a agir na sua vida exigindo clareza. Ele começa oferecendo presença. O Salmo é a forma mais clara dessa presença em palavras. Por isso, quando você se permite ouvir um salmo antes de dormir, não está buscando informação. Está buscando abrigo, está dizendo ao seu interior que agora não é hora de lutar, nem de decidir, nem de resolver. É hora de repousar em algo maior do que você. O Salmo não exige força, porque sabe que naquele momento a força já foi gasta. Ele não cobra fé alta, ele sustenta a fé cansada. Ele não pede que você suba até Deus, ele desce até onde você está. Isso muda completamente a relação com a palavra. Ela deixa de ser algo que você precisa alcançar e se torna algo que te alcança. E quando isso acontece, o corpo responde, o ritmo diminui, a respiração encontra um compasso mais lento, a noite começa a cumprir seu papel. Esse entendimento é importante, porque prepara você para o próximo passo. Agora que você sabe que o Salmo não vem para exigir nada, mas para oferecer descanso, algo precisa acontecer dentro de você. Um ajuste simples, mas profundo. Para que essa palavra não apenas seja ouvida, mas realmente acolhida. Antes de ouvir qualquer palavra, algo precisa desacelerar dentro de você. O descanso não começa quando o sono chega. Ele começa quando a mente para de exigir respostas imediatas. O problema é que a mente foi treinada para analisar tudo. Mesmo cansada, ela tenta entender, comparar, organizar, resolver. E esse movimento impede que a palavra alcance o lugar certo. Silenciar não é esvaziar a mente à força, é parar de brigar com os pensamentos, é não seguir cada ideia que aparece, é permitir que elas passem sem precisar acompanhá-las. Quando você faz isso, algo muda no ritmo interno. O corpo percebe que não precisa mais sustentar alerta. A alma entende que pode se abrir. Soltar o dia é um gesto consciente. Não significa negar o que aconteceu. Significa reconhecer que o dia acabou. O que não foi resolvido agora não será resolvido pela mente acelerada à noite. Carregar isso para o sono só prolonga o cansaço. Quando você decide soltar, não está desistindo. Está escolhendo confiar. Diminuir o ritmo interno é aceitar que a noite pede outro compasso. Tudo fica mais sensível. Emoções aparecem com mais facilidade. Por isso, tentar pensar demais nesse momento só gera mais ruído. O descanso verdadeiro começa quando você troca o esforço pela receptividade. Aqui não é hora de analisar a palavra, não é hora de interpretá-la, compará-la ou aplicá-la. Isso pode vir depois. Agora, a palavra vem como presença, como algo que envolve, não como algo que exige entendimento. Você não precisa pensar sobre a palavra, apenas deixe que ela pense em você. Existe um tipo de escuta que não passa pela lógica. Uma escuta que acontece no corpo,
no ritmo da respiração, na sensação de segurança que começa a se formar. É esse tipo de escuta que a noite favorece. E é por isso que o Salmo funciona tão bem aqui. Quando você silencia dessa forma, cria espaço. Espaço para que as palavras não batam na superfície, mas desçam. Espaço para que a fé não seja um esforço mental, mas um repouso interior. Espaço para que Deus fale sem competir com o barulho do dia. Talvez você perceba o corpo mais pesado, não de cansaço, mas de relaxamento. Talvez a respiração fique mais profunda, talvez os pensamentos percam intensidade. Tudo isso é sinal de que o descanso começou antes do sono. E é exatamente assim que deve ser. Esse estado não precisa ser perfeito, não precisa ser completo, basta ser sincero, basta permitir que o ritmo diminua um pouco. A palavra não exige um silêncio absoluto, ela pede apenas abertura. Agora que o dia foi solto e o ritmo interno diminuiu, algo pode acontecer de forma natural. A palavra pode se tornar companhia, não como um texto distante, mas como presença viva. E é a partir desse lugar que o Salmo começa a agir de verdade, guardando você enquanto dorme. Agora a palavra não vem como som distante, ela vem como presença, não como algo que passa rápido pelos ouvidos, mas como algo que permanece no ambiente. O Salmo, quando é lido nesse ritmo, não quer ser entendido linha por linha. Ele quer ser sentido. Quer acompanhar você até o lugar onde o controle solta e o descanso começa. Enquanto o Salmo é lido, existe uma verdade silenciosa se afirmando. Deus vigia. Não de forma tensa, não como quem procura erro, mas como quem guarda. Vigiar, nesse sentido, é cuidar enquanto você não consegue mais. É permanecer atento quando suas forças acabam. É estar presente quando você dorme. A noite deixa de ser um território de incerteza quando você permite que essa presença se estabeleça. O Salmo fala de um Deus que não dorme, não cochila, não se distrai. Isso não é para gerar medo, é para gerar segurança. Você pode dormir porque alguém permanece acordado por você. Cada palavra do Salmo carrega essa intenção. Não pressionar, mas proteger. Não exigir, mas sustentar. Quando ele fala de guarda, fala de limites invisíveis. Quando fala de cuidado, fala de atenção constante. Quando fala de descanso, fala de permissão para parar. Nesse momento não é necessário repetir junto, não é necessário acompanhar com esforço. Basta deixar que a leitura ocupe o espaço, como uma luz suave que não incomoda os olhos, como um cobertor que não pesa, mas aquece. A palavra vai fazendo o que precisa ser feito sem pedir nada em troca. Deus sustenta enquanto você descansa. Essa é a direção espiritual desse instante. Não é você sustentando a fé com força. É a fé sustentando você com calma. O Salmo não pede reação. Ele oferece permanência. Talvez você perceba que o corpo começa a responder. A respiração fica mais lenta. Os músculos soltam. O rosto relaxa. Isso não é apenas físico. É espiritual. É o sinal de que o coração entendeu que pode confiar, que não precisa vigiar a noite inteira, que não precisa antecipar o amanhã. A palavra não apressa esse processo, ela respeita o ritmo do descanso. Por isso, a leitura é lenta. Por isso, as pausas existem, não para preencher silêncio, mas para permitir que ele aconteça. O silêncio aqui não é vazio, é cheio de cuidado. Enquanto o salmo é ouvido, algo se reorganiza sem esforço. Pensamentos que insistiam perdem força. Emoções que estavam agitadas encontram um lugar seguro para repousar. Não porque foram resolvidas, mas porque foram acolhidas. Deus guarda enquanto você dorme. Guarda a mente, guarda o corpo, guarda o coração, guarda o amanhã que ainda não chegou. O Salmo não promete ausência de desafios, promete presença no meio deles, e essa presença é suficiente para que o descanso seja real. Essa parte do vídeo
não é para correr, não é para acelerar. É para permitir que a palavra acompanhe você até o sono, sem pressa de terminar. Porque quando o salmo se torna presença, ele continua atuando mesmo depois que o som diminui. E é exatamente por isso que, depois de ouvir, não é necessário fazer nada. Apenas permitir que a palavra desça mais um pouco, que ela encontre lugares mais profundos, que ela permaneça enquanto você dorme, porque o que foi recebido assim não se perde. Ele continua trabalhando em silêncio. Depois que a palavra foi ouvida, não há pressa para responder. Não há necessidade de explicar o que foi sentido. Existe apenas um convite silencioso para deixar que o que foi escutado desça mais um pouco. A palavra não termina quando o som termina. Ela continua ecoando em camadas mais profundas, onde o pensamento não alcança com facilidade. Esse é o momento de não fazer nada, de não comentar internamente, de não tentar guardar cada frase. A interiorização acontece quando você permite que a palavra permaneça sem ser manipulada, como algo que repousa em você, não como algo que precisa ser segurado. Algumas palavras têm esse poder. Elas não pedem atenção constante, elas trabalham sozinhas. Entram em lugares que você nem sabia que estavam tensos. Tocam memórias antigas com cuidado, acalmam partes do coração que estavam sempre em alerta. Não fazem barulho, apenas permanecem. Talvez você perceba pequenos sinais disso, um suspiro mais profundo, um bocejo que vem sem aviso, uma sensação de peso bom, como se o corpo estivesse afundando no descanso. Esses sinais não são distração, são resposta, são o corpo entendendo que está seguro para soltar. A palavra, quando desce assim, se torna abrigo. Não é algo que você visita, é algo que te envolve, como um cobertor espiritual que cobre pensamentos, emoções e até aquilo que você não sabe nomear. Ela não explica, ela guarda. Não é necessário repetir frases mentalmente. Não é necessário manter a mente acordada. O silêncio agora é parte da experiência. Um silêncio que não aperta, não cobra, não exige. Um silêncio que acolhe. Nesse espaço, a palavra continua agindo sem precisar de vigilância. Enquanto você dorme, essa palavra permanece. Ela não depende da sua consciência ativa, ela trabalha no ritmo do descanso, no ritmo da confiança, no ritmo da noite. O que foi semeado agora não se perde. Ele cria raízes silenciosas. Muita gente acredita que só há transformação quando há esforço consciente. Mas existe um tipo de transformação que acontece quando você para, quando você não interfere, quando você permite que Deus cuide do que você não consegue alcançar acordado. A palavra interiorizada assim se torna companhia de sono. Ela não empurra o amanhã, ela sustenta o agora. E é justamente isso que permite que o descanso seja completo. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais sozinho com o peso. Permaneça nesse estado. Não tente avançar rápido, não tente concluir nada. O mais profundo acontece quando você não tenta conduzir. Quando você confia que a palavra sabe onde precisa chegar. Esse momento prepara algo importante, porque o descanso que nasce aqui não termina com a noite. Ele atravessa o sono e toca o amanhã. Dormir assim muda a forma como você acorda, e é sobre isso que vem a seguir. Quando você adormece desse jeito, algo se sela. Não como um ritual rígido, mas como uma decisão interior. Você escolhe confiar até o fim do dia. Escolhe não levar preocupações como companhia para a madrugada. Escolhe permitir que Deus cuide enquanto você descansa. Esse selamento não é feito com palavras longas, mas com entrega sincera. Dormir em paz muda o amanhã porque muda o ponto de partida. Você não acorda lutando, acorda sustentado. O corpo reconhece o descanso. A mente acorda menos acelerada. O coração não começa o dia em alerta.
Tudo isso acontece não por esforço, mas porque a noite cumpriu seu papel. Entregar a noite a Deus é um gesto simples, mas profundo. É dizer internamente que você fez o que podia hoje. O restante não precisa ser resolvido agora. Essa entrega cria um espaço seguro onde o sono pode acontecer de verdade. Não um sono interrompido, mas um descanso que alcança camadas mais profundas. Confiar no cuidado contínuo é aceitar que Deus não age apenas quando você está atento. Ele age quando você dorme. Ele cuida enquanto você não vê. Ele sustenta enquanto você não percebe. Esse cuidado não depende da sua vigilância, depende da sua confiança. Quando você dorme assim, o amanhã começa diferente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não acorda carregando tudo. Existe mais clareza, mais paciência, mais espaço interno para lidar com o que vier. A renovação não acontece porque você se esforçou mais, mas porque descansou melhor. Esse selamento do sono também protege o coração. Ele impede que a noite seja dominada por pensamentos repetitivos. Não porque eles não apareçam, mas porque não governam. Você não briga com eles, apenas não os segue. O descanso se mantém porque a confiança está no lugar certo. Dormir em paz é uma escolha que se renova a cada noite. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo, basta ser sincero, basta lembrar que o dia terminou e que Deus continua. Essa consciência muda o ritmo da vida aos poucos, noite após noite. Talvez você não perceba imediatamente tudo o que mudou, mas algo se ajusta. O corpo responde, a mente agradece, o espírito se fortalece. E esse fortalecimento não vem da tensão, vem do repouso. Deus trabalha melhor quando você descansa. Não porque Ele precise do seu descanso, mas porque você precisa confiar. Confiar que Ele é Deus mesmo quando você não está acordado. Confiar que Ele sustenta o que você não consegue segurar. Permaneça nesse selamento. Não apresse o sono. Não tente controlar o amanhã agora. O amanhã será cuidado quando chegar. Por enquanto, o que importa é este descanso, porque dormir em paz não é o fim do dia, é o início da renovação. Quando você dorme envolvido por esse descanso, algo começa a se preparar antes mesmo do amanhecer. O amanhã não nasce no momento em que você abre os olhos. Ele começa a ser formado durante a noite, enquanto o corpo repousa e a alma é cuidada. Por isso, acordar renovado não é sorte. É consequência de um descanso vivido com confiança. Um sono em paz gera clareza. Não aquela clareza que responde tudo, mas aquela que organiza o interior. Ao acordar, você percebe que a mente não está tão pesada. Os pensamentos não chegam em avalanche. Existe um pequeno espaço entre você e as preocupações. Esse espaço faz toda a diferença. É nele que a paciência aparece. É nele que a fé respira. A palavra semeada à noite continua trabalhando quando você dorme. Ela não precisa da sua consciência ativa para agir. Ela alcança lugares que o esforço diurno não alcança. Enquanto você descansa, ela ajusta percepções, suaviza tensões, fortalece o interior. Quando você acorda, não sabe explicar exatamente o que mudou, mas sente que algo está diferente. Esse despertar renovado não é euforia, é estabilidade. É levantar com menos urgência interna, com mais presença, com uma sensação discreta de sustentação. Você não acorda com todas as respostas, mas acorda com mais chão. E isso muda a forma como você enfrenta o dia. Muitas pessoas acreditam que a renovação vem do quanto produzem, do quanto se esforçam, do quanto controlam. Mas existe uma renovação que vem do descanso certo, um descanso em Deus, um descanso que não apaga a realidade, mas reposiciona você diante dela. Quando o amanhã começa hoje à noite, você deixa de viver em modo de sobrevivência. O dia seguinte não precisa ser enfrentado como ameaça.
Ele pode ser recebido como continuidade do cuidado que já estava acontecendo enquanto você dormia. Isso gera confiança silenciosa, daquelas que não precisam ser provadas. Talvez você acorde e ainda haja desafios, talvez haja decisões a tomar, talvez haja responsabilidades esperando, mas a forma como você chega até elas muda. Você chega menos reativo, menos tenso, mais inteiro, porque a noite cumpriu seu papel de renovar não apenas o corpo, mas o interior. Esse processo não é mágico, é constante. Noites vividas assim constroem dias diferentes. Aos poucos, você percebe que acorda com mais disposição emocional, com mais sensibilidade, com menos peso acumulado. Isso não acontece porque a vida ficou mais fácil, mas porque você descansou melhor. O amanhã começa hoje à noite, quando você escolhe confiar antes de dormir. Quando você permite que a palavra acompanhe seu sono. Quando você aceita que Deus trabalha, mesmo quando você não está consciente disso. Esse tipo de fé não faz barulho, mas transforma a rotina. E quando você percebe isso, algo se estabelece. Dormir deixa de ser apenas uma pausa física e passa a ser um espaço de renovação espiritual. Acordar deixa de ser um choque e passa a ser um retorno gradual à vida com mais leveza. Esse entendimento prepara o coração para o último movimento, porque o que foi vivido aqui não foi feito para acontecer uma vez só. Foi feito para se tornar um lugar de retorno, um hábito, um cuidado diário. E é esse convite silencioso que precisa ser ouvido agora. Esse conteúdo não foi criado para ser ouvido apenas uma vez. Ele foi pensado para acompanhar suas noites, para estar aqui nos dias em que o cansaço aperta, nos momentos em que o corpo pede descanso e a alma pede cuidado. Não como obrigação, mas como retorno. Um retorno ao lugar onde você pode repousar sem se defender. Talvez você não se lembre de todas as palavras que ouviu, e não precisa. O que importa é o estado que ficou, a sensação de que é possível descansar sem resolver tudo, de que é permitido confiar sem ter todas as respostas, de que a noite pode ser um espaço seguro, não um tempo de preocupação. Esse vídeo não é para acelerar o sono, é para acompanhar o descanso, para estar presente enquanto você desacelera, para lembrar, noite após noite, que Deus cuida mesmo quando você para, que a palavra sustenta mesmo quando você não está atento a ela. Se fizer sentido, volte. Volte quando sentir necessidade. Volte quando o dia tiver sido pesado demais. Volte quando perceber que a mente está cheia e o coração precisa de abrigo. Não para buscar algo novo, mas para se apoiar no que já é suficiente. Hoje, você pode encerrar o dia com uma decisão simples. Não lutar mais, não pensar mais, apenas descansar em Deus. Mesmo que seja por alguns minutos, mesmo que o sono venha aos poucos, mesmo que ainda haja ruídos internos. O cuidado não depende da perfeição do descanso, mas da confiança com que você se entrega a Ele. Leve isso com você. Permita que essa prática faça parte da sua rotina noturna, porque noites assim constroem dias mais leves, e dias mais leves transformam a forma como você vive. Hoje, descanse. Deus cuida do resto.